Pois bem, meus amados, meus queridos, eu tenho observado que a cada ano que passa, a cada vez que passa, o absurdo é grande nas congregações, aonde são consagradas pessoas que compram o cargo ministerial, ou seja, só é consagrado quem é dizimista fiel, né? Em pleno século XXI, pastores sabem que mente, pastores sabem que enrola você, sabe que estão passando por cima da palavra de Deus, mas eles só consagram quem é dizimista fiel. E quando é para consagrar um diácono na congregação, isso faz um culto, uma reunião extraordinária, a igreja lota, que ele faz questão que toda a congregação saiba que aquele irmão está sendo consagrado diácono porque era dizimista fiel. Ou seja, é fazer barganha com Deus. Quem gosta de barganha é Satanás. Ele disse, me dá adoração, te darei o mundo, te darei riqueza. Com Deus não se faz barganha. Então, toda congregação, toda igreja, quatro paredes, que cobra dízimo é uma seita, não é igreja. Congregação que cobra dízimo não é igreja, é seita. Veja, meus irmãos, aqui a consagração do diácono, aí chama o diácono e sua esposa, né? E o pastor daquela congregação faz aquele irmão que vai ser consagrado diácono confessar sua fé e confessar sua fé a favor da doutrina da congregação, principalmente tem que dizer que é dizimista. Vamos ouvir aqui o irmão, pastor interrogando ele já. Veja, preste atenção. Um membro da igreja diz assim: eu já pago dízimo, para que dar oferta? Pastor, nesse caso, tanto o dízimo quanto a oferta são mandamentos bíblicos. Então o irmão não pode só dizimar e deixar de ofertar. Agora, tanto um quanto o outro é voluntário, mas ele tem o dever de dizimar e também contribuir com as ofertas voluntárias. Já que o senhor me instigou a continuar a conversa, em que ponto o dízimo é voluntário? Se é voluntário. Aqui ele pegou A, ó. Pegou A. Quando o irmão falou que o dízimo era voluntário, mas o irmão, né, quando foi explicar, aí explicou realmente do jeito que a doutrina assembleana quer que o irmão fale. E assim outras e outras congregações. Você tem que falar de acordo com a doutrina assembleana, se você é da Batista, tem que falar de acordo com a doutrina da Batista, se você é da Testemunha de Jeová, você tem que falar de acordo com o que a Torre de Vigília lhe ensina. Se você questionar a Torre de Vigília, a Testemunha de Jeová, o Salão do Reino expulsa você de lá, você não pode questionar, você tem, só pode ser um Testemunha de Jeová se você estiver de acordo com a doutrina da Testemunha de Jeová. E se você for questionar, não adianta, você não vai dar certo. Se você for um batista, você tem que estar de acordo com a doutrina da Igreja Batista. Se você for um católico, você tem que estar de acordo com a doutrina da Igreja Católica. Se você for da Assembleia, você tem que estar de acordo com a doutrina da Assembleia. Da Deus Amor, a mesma coisa, Universal, a mesma coisa, Congregação, a mesma coisa, e as demais, e etc, 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 congregações. Mesmo que a doutrina da congregação esteja contrariando as verdades bíblicas, mas para o líder, o que vale é a doutrina local, a doutrina da igreja dele. Mesmo que esteja indo de contra, a palavra de Deus não vale nada. O que vale é o que a igreja prega. Então, se você está em qualquer igreja, batista, assembleia, testemunho de Jeová, católica, você vê alguma coisa errada ali na Bíblia e for questionar, não adianta. Então, é por isso que eu digo, pule fora, caia fora de igreja que só fala em sacrifício sacrifício disso, visando isso, campanha, não sei de que, visando isso, né? Planta uma semente de não sei o que, uma semente de não sei o que, e a oferta aí, mais oferta, oferta e mais oferta, dízimo, oferta, né? E é festa e mais festa, tudo pensando nisso. O líder que só pensa nisso, que prega dízimo,
Isso é uma baita de uma seita, cai fora. Dízimo é barganha com Deus, e com Deus não se faz barganha. Barganha se faz com Satanás. Dízimo, o teu pastor não é da tribo de Levi para estar pedindo dízimo. O teu pastor não é da tribo de Levi para pedir dízimo. Então veja que o irmão que vai ser consagrado está ao lado da sua esposa, que ele diz que o dízimo é voluntário, o pastor já pega ar. Aí o irmão vai dar uma explicação que agrada o ego do pastor, né? E os irmãos, tudo, a glória a Deus, se anima, né? E se esse irmão for contrariar aqui, for falar o contrário, irmão, se ele for bater de frente, dizer pelo menos que eu prego aqui, combater essas heresias do dízimo, pega fogo a igreja, é uma contenda grande. E esse irmão vai sair de lá, vai ser pior do que um cachorro morto, vai sair de lá da congregação, porque ninguém vai querer ele se ele não for dizimista. Se você estiver na igreja que é dizimista e você não for, você vai ser escanteado, você vai ser discriminado. Eu digo isso porque eu congreguei na Assembleia de Deus, fui membro de lá, nunca deu dízimo, passei quase 4 anos na Assembleia de Deus e eu era mal visto. Apesar que eu, mesmo sabendo disso, eu gostava da Assembleia, dos louvores, das pregações. Lá eu gostava da glória de Deus, aleluia. Nunca tive a oportunidade nem de dar um amém, mas também nunca fui crente. A oportunidade, isso não me atingia, né? Mas eu só saí de lá porque tocava muito de pastor, de dirigente, né? Aí, então, durante o ano, o dirigente do bater essa meta do dízimo, aí trocava, né? E como eu vi que todo ano estava mudando de dirigente, ou não atingir a meta dos dízimos, então eu caí fora, irmão. Eu caí fora, o som melhorou, né? Então, o motivo de eu sair da Assembleia de Deus foi esse. Eu gostava muito, né? Mas eu sou contra a doutrina, né? A doutrina, então, mas nunca bater de frente com o líder lá. Não, eu não bato de frente, eu caio fora, eu pinoto, dou um pulo, corro, procuro outras congregações, certo? Não adianta bater de frente com o teu pastor, é uma senhora perda de tempo. Ele vai jogar toda a congregação contra você e se você não tiver raiz, você vai doidar. Então, eu aconselho não bater de frente com o líder, eu aconselho usar das escrituras, e se você conseguir ficar lá caladinho, amém. Se não conseguir, faça como o irmão Josias, pule fora, procure um ajuntamento que você tenha paz, né? Então, veja só, aí o pastor pergunta, como diz meu voluntário? Aí o irmão vai explicar. Que o senhor Ah, me instigou a continuar a conversa, em que ponto o dízimo é voluntário? É porque é voluntário, eu dou se eu quiser. Isso é porque assim, o irmão que vai dizimar, ele não é obrigado, ele sabe que é um mandamento bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, até porque o dízimo ele é antes da lei, né? Mas o irmão tem a opção de ser fiel ou não. Por isso que não é obrigado. É exatamente isso. Aí no caso do membro, não, mas o obreiro, isso, ele pode até decidir não ser fiel, mas a convenção e a igreja local que recebe também não é obrigada a ficar com ele no culto. Vocês não se alegrou, esse babão. Enquanto fiéis vivem de um salário mínimo, o pastor Barroso da Assembleia de Deus no Maranhão manipula fiéis para arrecadar dízimos. Acesse o link fixado nos comentários. Então é isso, meu filho. Diz assim, eu já pago dízimo para que dá Se esse irmão aí bate de frente com esse líder aí, irmão, seria pior do que uma terceira guerra mundial. Se ele bate de frente com esse pastor aí presidente, já que o senhor me instigou a continuar a conversa, ele já pegou lá. Se ele bate de frente aí nessa hora da consagração, não, mas pastor, lá em Deuteronômio capítulo 14, 22 diante, está dizendo que o dízimo nunca foi dinheiro, ninguém nunca dizimou dinheiro, a igreja não existia, e começar a pregar isso, ele não é consagrado, né? E tem muito irmão que sabe que dízimo nunca foi para igreja. Dízimo é bíblico, porque está na Bíblia, mas não é cristão. E tem muito irmão que sabe disso, pastor sabe disso, mas nenhum quer abrir mão, não. Eles inventam de qualquer coisa, mas não abre mão do dízimo, porque o dízimo é uma loteria. O sonho de todo pobre é acertar na loteria, né? Então, a loteria no sistema religioso é o dízimo. É o dízimo, pastores não querem abrir mão, né? Se verdadeiramente o Deus dele fosse o meu Deus, eles não pregavam dízimo, porque dízimo é barganha com Deus. Dízimo é judaísmo.
Dízimo não é cristão, não é para nós brasileiros, pernambucano, paulista, carioca, paraibano. Não é. Nunca foi. Ninguém na Bíblia nunca dizimou dinheiro. E pobre, e mesmo se dízimo fosse válido para os dias de hoje, pobre não seria dizimista. Não seria dizimista. Você não sabe dessas coisas? Não sabe. Mas aprenda, aprenda, aprenda em nome de Jesus. Porque eu não sou dono da verdade, mas estou aqui no YouTube pela verdade. Eu não sou dono da verdade, mas estou aqui nessa plataforma pela verdade, certo? Eu estou aqui para lhe ensinar, isso mesmo, mas também aprender com você. E vamos aprender junto. Então, diga não ao dízimo. Cai fora de todas as congregações que pregam dízimo, porque isto é dizer que o sacrifício de Jesus lá na cruz não valeu de nada. Então, os pastores sabem que mentem, mas ele não quer abrir mão, porque todos que são dizimistas estão ajudando seus pastores para o inferno, porque dízimo do cristianismo é uma maldição. Gálatas 3:10, Gálatas 3:10, Tiago 2 e diante. Então, meus amados, meus queridos, veja só, se esse irmão aqui, na hora da consagração, ele diz, pastor, isso é de dízimo, eu leio a Bíblia, não, isso não é para nós não é para o dia de hoje não. Isso ia virar igual formigueiro, irmão. Ia ser pior do que a guerra mundial dentro da congregação. O pastor não quer nenhum membro que questione ele e que toque da galinha dos ovos de ouro, que é o dízimo. Se você quer se dar mal, é só você combater contra o dízimo da sua congregação, que você vai ser... Um membro da igreja diz Você assim, vai ser eu já pago o exposto lá. dízimo, para que dar oferta? Pastor, nesse caso, tanto o dízimo quanto a oferta são mandamentos bíblicos. Esse irmão Então o vai ser irmão não pode só consagrado. dizimar e deixar de ofertar. Agora, tanto um quanto o outro é voluntário, mas ele tem o dever de dizimar e também contribuir com as ofertas voluntárias. Já que o senhor me instigou a continuar a conversa, em que ponto o dízimo é voluntário? É porque se é voluntário, eu dou se eu quiser. Isso é porque, assim, o irmão que vai dizimar, ele não é obrigado. Ele sabe que é um mandamento bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, até porque o dízimo ele é antes da lei, né? Mas o irmão tem a opção de ser fiel ou não. Por isso que não é obrigado. É exatamente isso. Aí no caso do membro, não, mas o obreiro, ele pode até decidir não ser fiel, mas a convenção e a igreja local que recebe ele também não é obrigado a ficar com ele no culto. Isso é legal. A convenção, então, que está esvaziando a igreja, acabando com o evangelho da graça, é convenção. Você que abriu a igreja agora, não entra nessa hora de conversão, pastor. Você que abriu a sua primeira congregação e que tem chamada para o pastoreado, quer ganhar uma para Jesus, não entre nesse negócio de conversão, né? Então, as heresias pregadas dentro das congregações é o que está levando muitos para fora das congregações. Então, veja que para ser consagrado tem que ser dizimista. Mas a convenção e a igreja local que recebe ele também não é obrigado a ficar com ele no culto. Enquanto fiéis vivem de um salário mínimo, o pastor Barroso da Assembleia de Deus no Então Maranhão... é isso, meus amados queridos. Todas as congregações que pregam dízimo não é igreja, é seita. Eu não estou aqui tentando te humilhar, te defamar, não. Eu estou dizendo biblicamente, vá pela Bíblia. Todas as congregações, todo ajuntamento que prega dízimo, não é igreja, é seita, seita, seita. Entendeu? Porque dízimo não é para nós cristãos, certo? Dízimo, igreja que cobra dízimo é uma seita, certo? E qual é a igreja que é considerada seita? Seriam aquelas igrejas que supostamente pregam doutrina contrária à Bíblia, doutrina contrária a determinados princípios bíblicos e não segue a ortodoxia evangelical. Eu não sei se esse nome é esse, ortodoxia, está complicado aqui, me apagado. Então é isso, aceita isso, é congregação que vai de contra a palavra de Deus. Né? A Bíblia diz uma coisa e o pastor quer que seja aquilo que ele está dizendo. Né? A palavra dele está acima da palavra de Deus. Então,
cai fora de todas as congregações que pregam dízimo. Isso é chamar você de otário, de abestalhada, de bobão, certo? Porque dízimo não é para nós. Agora a minha obrigação aqui é ensinar, né? Se você depois desse vídeo ficou com raiva de mim, com ódio, e está dizendo, o dinheiro é meu, eu dizimo, e eu dou o que eu quiser. Muito bem, seja feliz e siga sua vida em paz, certo? Agora, eu gostaria de ser que nem você, né? Ser um defensor do dízimo. Mas como eu fui inventar de examinar as escrituras, como eu gosto muito de examinar as escrituras, e nasci numa igreja não dizimista e sim ofertante, então, escute bem, você que gosta de examinar as escrituras, gosta de fazer estudo, gosta de fazer curso, né? Quanto mais você aprender, mais Deus, Jeová, o juiz do juiz, o rei do rei, vai cobrar de você. Viu? Porque se eu voltar atrás aqui e não combater mais contra a heresia do dízimo, e for aqui fazer apologia ao dízimo, pregar a favor do dízimo, aí Deus vai cobrar de mim. Então, quanto mais você aprende, aí Deus não vai ter mais o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Então, se através desse vídeo, através do que este barro pós-cinza está ensinando aqui a você, se ele convenceu e a partir de hoje, você, com medo de perseguição, com medo de perder cargo, com medo disso e daquilo, se colocar no lugar de covarde, aí Deus vai cobrar de você, viu? Deus vai cobrar de você. Então, eu mesmo, para ser sincero, eu gostaria de não combater contra os dízimos, mas eu sinto que Deus me usa nisso aí, na marreta do cajado. E é fácil, não é? Né? Então eu não estou aqui por dinheiro, não estou aqui por fama, né? Até porque eu tenho certeza que eu não estou preparado para a fama. Então, eu aqui nessa plataforma, meu objetivo é chamar a sua atenção para o que eu estou pregando, não é para a minha pessoa. Eu estou querendo chamar a sua atenção para o que eu prego aqui, para o que o Espírito Santo de Deus me usa aqui, para você, certo? Eu não estou preocupado em fama, eu não quero ser famoso, não quero fama, eu quero que você priorize o que eu estou pregando. Eu vejo aí muita gente prega, nos seus canais aí, preocupado com fama, aí às vezes fica famoso, aí não está preparado, aí não está preparado para a fama, que nem todo mundo está preparado para a fama, aí quebra a cara. Então tem muitos aí que ficaram famosos que era bem melhor se ele não tivesse ficado. Estaria hoje com a mesma mulher, estaria hoje com a mesma vida, vivendo pela fé mais feliz, né? E começaram a gravar, ficaram ricos, ficaram famosos, compraram mansões, coisas boas, apartamento, né? Mas perderam a paz, perderam a família, depois a fama derrubou, né? Então, o meu objetivo aqui é pela verdade, é pelo Evangelho da Graça, é dizer que Jesus está voltando, é dizer que nós temos que nascer de novo para sermos arrebatados, certo? Então é isso. O meu objetivo aqui nunca foi fama e nem será fama, será pregar as verdades bíblicas, aquilo que eu não posso pregar em púlpito de congregação. Fica na paz, fica na bênção. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Jesus, Deus abençoe a todos. E obrigado a todos os novos inscritos do canal Josias Dias.